Agora, escritor de Hebreus, que é Paulo, no livro de Hebreus 12, se quiser abrir, abra. Se quiser também não abrir, não abra, pois você vai ver em casa. Diz a Bíblia, portanto, Hebreus 12, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ouvistes, ó povo da terra? Eu falei na live essa noite, nessa madrugada, eu disse assim: se aos antigos, a esses aqui, Paulo estava a se referir da nuvem de testemunhas, começando de Abel até o último, glória a Jesus, como ele fala, o mundo não era digno para eles. Paulo começa a explicar homens do passado que exerceram fé, que alcançaram testemunho, sim, praticaram a justiça, como Abel, que ofereceu o maior sacrifício do que o seu irmão, e Deus se agradou dos seus dons. E Paulo acrescenta, saindo de Abel, vai para Enoque, que andou com Deus e não provou a morte, e foi trasladado e não viu a morte, porque quando estava na terra ele agradara a Deus, como disse o apóstolo. Enoque andava com Deus e não viu a morte. E Paulo sai de Enoque e vai para quem? Para Noé, o pregador da justiça, que praticou a justiça no meio de um povo corrupto e não pereceu e não morreu nas águas do dilúvio, mas foi salvo ele e seu filho, por quanto ele obedeceu quando lhe foi dito: faça arca, faça uma arca, eu vou destruir a terra. E ele praticou a justiça e alcançou a promessa. E Paulo sai de Noé e vai para Abraão, aquele que foi chamado para uma terra, aliás, da sua terra e parentela, para ir para uma terra desconhecida. E ele creu e andou e marchou e parou para a terra de Canaã. E aí o Senhor lhe deu a promessa e ele creu, e isto lhe foi imputado por justiça. Saiu de Abraão, foi para Isaac, seu filho. Saiu de Isaac, foi para Jacó. São testemunhas vivas da Bíblia. Saiu de Isaac para Jacó, de Jacó para José, de José para Moisés, para não falar da própria Sara e da Rebeca, que conceberam por poder de Deus. E saiu e permaneceu, e saiu de Moisés para Josué, Josué que deixou cair a cidade de Jericó, Josué que parou o sol. Saiu de Josué e veio para os profetas, ou então para Davi. Antes de Davi, grandes guerreiros como Baraque, depois vem Jefté, vem Gideon, vem falaria de quem? E ele falava desses nomes, disse: eu não tenho tempo para falar de Davi, para falar de Gideon, para falar de Jefté, para falar, glória a Deus, do próprio Sansão, que matou os seus inimigos com uma queixada de uma jumenta. Diga amém, diga amém, diga amém. Falaríamos de Elias, falaríamos de Josué, de Eliseu, falaríamos dos profetas, de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, até o último profeta. Falaríamos de João Batista, o homem que tinha direitos no templo e renunciou aos seus direitos e partiu para o deserto para ir viver a cruz, os vitupérios de Cristo. Rejeitou as recompensas do santuário porque era filho do sacerdote e ele tinha direitos como sacerdote, mas foi preferir comer, glória a Deus, gafanhotos e mel para vestir pele de cabra, ou então de pelos de ovelha, como é que é? De camelo, para viver na mata no deserto. Sim,